Graça e paz, igreja abençoada, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Última quinta-feira do ano, nós temos uma tarefa hoje maravilhosa, de estudar Eclesiastes 9 e 10, amém, queridos? E aí, se Deus der graça, no início do ano que vem, a gente termina, que é a quinta que vem, amém, queridos? Amém, queridos? Ore mais uma vez, eu sei que você já orou neste dia, eu sei que Deus já te falou, mas nesse momento que nós vamos então meditar nessa palavra, é de suma importância que você peça ao Espírito Santo de Deus que te fale. Muito obrigado, Deus, bendito seja o teu nome, nos alegramos em ti, mais uma vez nesta noite, e eu quero te agradecer, Pai, muito obrigado por cada vida que aqui está, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Por isso eu peço que o teu Espírito fale com cada um de nós, nos ensinando a tua palavra, nos guiando e nos conduzindo. Obrigado, mais uma vez, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Conhecer a palavra de Deus é de fundamental importância, irmãos, para nós. Por isso estudar a Bíblia é algo muito importante no nosso coração, e o privilégio que nós temos de poder estudar a Bíblia capítulo por capítulo é coisa muito rara. Eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade. Irmãos, como eu disse, o escritor de Eclesiastes, possivelmente Salomão, tá? Ninguém sabe ao certo, né? Não há claro o nome do Salomão como autor, apesar que o livro dá, né, as dicas para nós de que é sim Salomão, porque o capítulo 1, versículo 1, fala assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, de cara, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vai nos jogar direto em Salomão. Ele teve vários filhos, mas o filho que mais se destacou, né, irmãos, como um homem cheio de sabedoria, é Salomão. Então, os escritores, aliás, os estudiosos, entendem que muito possivelmente é Salomão o autor, porém, nada claro. Mas eu disse para os irmãos que o escritor, onde ele foi escrever esse livro, ele chegou numa conclusão de conhecimento, depois que ele analisou, ele avaliou, ele observou todas as coisas existentes na face da terra, ele chegou a ser um cara meio deprimido, porque ele chegou numa conclusão assim: tudo é vaidade, tudo que se faz aqui na terra é vaidade, né? Obrigado, viu, irmão Anderson? Então, quando ele chega a essa conclusão, ele começa a questionar, né, de que adianta a pessoa trabalhar de sol a sol, enriquecer, sendo que ela vai morrer e não vai levar nada com ela, né? Mas aí, ao mesmo tempo, ele fala: não, o melhor é você trabalhar, adquirir muitas coisas e aproveitar, coma, beba, né? Aqui mesmo ele falou: aproveita a vida com a mulher que você ama, porque o dia de amanhã você não sabe. Então ele chegou numa conclusão, irmãos, ao mesmo tempo muito bonita, muito boa, mas que deixou o coração dele angustiado. Ele mesmo chegou a questionar, né, que a vida é melhor para quem não nasceu. Por que ele quis dizer isso? É porque depois que você nasce, é tudo a mesma coisa. E eu combinei com os irmãos aqui, numa dessas quintas-feiras, eu perguntei: irmão, o que você faz quando você levanta? O cara faz a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa, você levanta de manhã e vai, depois chega no fim do dia, é a mesma coisa, você vai deitar e dorme, e aí você acorda, é a mesma coisa. Então é isso que o escritor, né, na verdade, vamos dizer assim, o Espírito Santo de Deus levou o escritor de Eclesiastes a escrever, para chegar e acalmar o nosso coração. Há quem pense que essas coisas é para agitar. Não, não é para agitar não, é só para te mostrar por que você está agitado com a vida, é a mesma coisa. E ele ainda diz assim: desde a fundação do mundo era assim, continua hoje, né, quando ele escreveu, e será no futuro, e chegou até nós, e a gente vê que é, e daqui, se Jesus não voltar, daqui a 1000 anos vai ser a mesma coisa. Então assim, não é para agitar, é muito pelo contrário, é Deus falando com você: acalma, reflita e aproveita o teu dia na presença do Senhor, honrando, exaltando, glorificando a Deus, porque o dia de amanhã você não sabe o que vai acontecer, mas se você acordar amanhã, está dizendo para nós a Eclesiastes, vai ser a mesma coisa amanhã, né? É diferente com você, irmão, o dia, não é? É a mesma coisa, e as mulheres sofrem mais do que os homens ainda, que a vida da mulher é mais agitada do que a do homem, mesma coisa, tá? Então, nesta parte que nós estudamos hoje, ele é até sequência, na verdade, dos capítulos anteriores, é tudo coladinho, mas como a gente não pretende só passar superficialmente, então a gente vai estudar hoje o 9. O que vai estar falando para nós aqui?
está falando no capítulo 9 que coisas similares sucedem aos justos e aos maus, aos ricos e aos pobres, aos puros e aos impuros. Está vendo, irmãos? Olha que coisa linda. O escritor desse livro chegou à conclusão que as coisas acontecem muito parecidas com todos. Então, no geral, é tudo o que acontece o mesmo com todas as pessoas, e é muito similar. E que, na verdade, o túmulo é a meta da vida. Olha que coisa incrível, né? Ou seja, você nasce, o mesmo que acontece com o rico, acontece com o pobre, que acontece com o justo, acontece com o ímpio. E um detalhe, uma coisa é comum, o túmulo é que é o alvo, que é a meta da vida. Não é? Olha que coisa tremenda, isso aí é para desanimar a gente, né? Não, irmãos, é o contrário. Tem gente que lê isso aqui e pensa, não, o cara estava deprimido, né? E agora está derrubando. Não, irmão, ele está fazendo você pensar, tem um túmulo te esperando. Quem pode dizer amém? A gente fala amém, mas não querendo falar, né? Tem um túmulo te esperando. É isso que está dizendo aqui. Deus está querendo dizer para você, irmãos, e para mim, está dizendo para nós, né? Está falando, olha, prepara-te, você não vai ficar nessa vida para sempre. Então hoje você acha que tem força, hoje você fala que vai fazer e faz, você vai comprar e vai, você tem planos, olha, e ele está dizendo para nós assim, o Espírito Santo de Deus dizendo, pode comprar, pode correr atrás e tudo, mas tem um túmulo te esperando. Isso não é para você ficar deprimido, é a palavra de Deus pegando você que está voando lá e te colocando no chão, colocando seus pezinhos no chão. Olha bem, ó, você está aqui na terra e o teu tempo aqui é vaidade. A palavra mais usada que é vaidade. O teu tempo de vida aqui é vaidade. Vai passar. Então, irmãos, é um chamado para nós a entender. As coisas acontecem similares a todos os tipos de pessoas. E que o túmulo é a meta da vida. Irmãos, isso é uma palavra muito pesada. Mas se a gente andar com isso na nossa mente e no nosso coração, diante dos nossos olhos, o túmulo é a meta da vida, e eu me colocar como essa pessoa que está caminhando para essa fase, a gente vai vigiar mais, irmãos, vai ser mais zeloso, vai cuidar da vida, né? Vai parar de cuidar da vida dos outros e vai cuidar da própria vida, né, irmão? Já bem que a gente precisa parar de cuidar da vida dos outros, né? Principalmente eu que sou pastor, a gente que lidera, a gente cuida da vida de todo mundo, mas essa palavra chama a gente, ó, cuida da tua vida, porque a meta da tua vida não é comprar casa, não é carro, não é comprar isso, nem comprar aquilo, não. A meta que Deus estipulou para todas as pessoas, rico, pobre, justo, mal, né? Não importa a tua classe, é o túmulo, é aquilo que nos espera. Né? Por isso que ele disse lá mais para trás, não, a gente não pode entender errado, tá, irmão? É por isso que ele disse que a vida é melhor para quem não nasceu, para quem não viu a luz, para quem lá do ventre lá ficou, porque ele quer dizer o quê? Que depois que você vê a luz, o túmulo é o teu alvo. É certo que a gente vai morrer. Então não é que ele está desanimando a gente naquele dia. Então eu tive muito cuidado, tá, irmãos? No dia que caiu esse capítulo aqui, tinha uma menina sentada ali, ó, que eu atendi essa menina com tentativa de suicídio. Ela tentava suicídio 3, 4, 5 vezes por dia. Aquele dia foi difícil eu dar esse estudo, porque lá ele estava falando que a vida é melhor para quem não nasceu. Mas se eu falo isso, a menina que tentava suicídio, estava sentada bem ali assim, ó. Aí ela está animada, ela está firme, ela vai batizar, está preparando. Mas na hora eu falei, mas o Espírito Santo de Deus dá cada uma para a gente, né? Eu com o negócio aqui, não podia mentir, tinha que ler, mas tinha que deixar claro para ela não pegar aquilo e falar, então é para mim essa palavra. Mas ele está dizendo claro que a vida é muito melhor para quem nem chega a nascer, porque depois que você nasce, é vaidade, tudo é a mesma coisa, você levanta, a vida ainda é melhorzinha, irmãos, para criança, é melhorzinha para esses menininhos ali, ó. Eles não têm muito compromisso com nada, então tudo para eles é muito diferente, mas para você, homem e mulher, para nós que já temos a nossa vida já cuidando de filhos e de netos, é a mesma coisa, irmão, é a mesma coisa. Então, viu, irmãos, guarda isso, no bom sentido, entenda, o túmulo é a meta da vida. E depois vai dizer que o homem é uma criatura de circunstâncias. Nós vimos isso no primeiro capítulo. Por que circunstâncias? Porque em determinado momento tua vida vai muito bem. Em determinado momento você está lá no topo, mas de repente aquilo muda de uma hora para outra e o drama, às vezes até a tragédia, irmãos, nos persegue. Então a gente é de circunstância.
E é por isso que vai a palavra, né, dizer para nós, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Não é também, irmãos, não é uma palavra de uma pessoa deprimida, apesar que eu falei para você que as expressões dele, parece que ele estava bem deprimido, mas não é que ele estava deprimido, na verdade o escritor parece que estava chocado, porque ele era muito sábio, tá, irmãos? Tudo indica Salomão mesmo. E vamos ser sinceros, irmão, quanto mais inteligente a pessoa é, mais ela vai ter compreensão das coisas. E quanto mais você vai ter compreensão das coisas, mais você vai ver que você não compreende nada. E se você não tiver muita firmeza em Deus, você fica louco, igual aquela pessoa da rua lá. Você sabia que lá na rua, onde os irmãos do nosso evangelismo vai levar comida, o irmão Hélio, a irmã Penha, mais a irmã Creuza, a Geu, né, o Cristiano, o Pepe, a mulher dele, a mulher do Cristiano, eles vão lá 2 vezes no mês evangelizar os moradores de rua e levar comida para eles. Tem muita gente ali, irmãos, que é muito inteligente, intelectual. A inteligência e a intelectualidade sem Deus leva à loucura. Leva à loucura, porque quando você começa a ler isso aqui, o túmulo é o que te espera. Se você não estiver firme, você vai querer desviar dessa realidade, irmão. Mas tem jeito de fugir dela? Não, aí é a bebida, é a droga que eles vão atrás. Quando a pessoa começa a pensar muito, tá, com inteligência, o intelecto, sem a graça de Deus, vai à loucura, porque ele vai compreender a profundidade das coisas, da realidade, e vai entrar na depressão. Por isso que o nosso falecido irmão José Soares não estava errado, quando no dia do aniversário, né, todo aniversário era a mesma coisa, todo mundo alegre, cantando parabéns, ia comer churrasco, ele vem e falava, é menos 1 ano de vida. Sim, irmão, o inteligente, o intelectual, ele vai entender que cada aniversário, você está lá rindo e brincando, é menos 1 ano da sua vida, não é mais um não. Mas a gente fala o quê? Mais um. Você fica feito bobo falando que é mais 1 ano, mas é menos 1, irmão. Está vendo? Como é que se você pega, quando você começa a compreender a realidade das coisas, você vai ver que não é bem aquilo. É por isso que esse livro aqui falou, na semana passada nós lemos, falou que é melhor você estar numa casa onde tem um morto, é melhor estar numa casa onde tem luto do que tem festa. Por quê? O intelectual, ele é inteligente demais. Ele chegou a esse entendimento que na casa onde tem um velório, as pessoas refletem mais, as pessoas pensam no amor, na vida, né, que vai morrer mesmo. Agora na festa, irmão, está todo mundo golado lá, está todo mundo só se alegrando na farra, o povo não está meditando na realidade da vida. Então é por isso, não é para deprimir, mas ele chega a essa conclusão, olha, sabe o que eu concluí? Vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Está vendo? Então vamos nos alegrar, né? Vamos ser felizes, porque a vida nossa não vai durar para a eternidade. Então isso é do 1 ao 9. Do versículo 13 para frente, irmãos, vai falar para nós o seguinte, que a sabedoria, mesmo ela sendo proeminente, a sabedoria, mesmo ela sendo assim, clara, todo mundo vê e fala, nó, a sabedoria é maravilhosa, é tremendo, olha que pregador sábio, olha que irmã sábia. Mesmo você sabendo disso, que a sabedoria é assim, irmãos, muitas vezes ela não é desejada e nem é apreciada, porque as pessoas não gostam muito da sabedoria, elas preferem a tolice, preferem a loucura. E não é verdade, irmãos? Hein? Quem de nós gostaria de ficar aqui 1 ano escutando o pastor falar assim, olha, o que te espera é o túmulo. Não, a gente quer saber de festa. Não, você vai vencer, né, irmão? Pode seguir que você vai vencer. Como se a gente nunca fosse morrer, né? Não, você vai para o céu, mas você não vai nem morrer. Você vai ser arrebatado, né? A gente está vendo como é que a gente gosta, está vendo como é que a coisa é? Então, na verdade, a sabedoria, ainda que ela seja preeminente, ainda que a sabedoria você chegue com é melhor a sabedoria do que a tolice, na verdade, as pessoas não apreciam muito a sabedoria. E pela experiência própria, tá? De conselheiro, de pastor, de irmão que está servindo a Deus há muitos anos. Em bons momentos, irmãos, as pessoas preferem que você minta para elas do que você fale a verdade. Um pastor, um conselheiro, uma conselheira sofre muito, porque quando ela fala a verdade, as pessoas às vezes não gostam. Elas preferem que você fale mentira. Mas se você falar a verdade, olha, esse é o caminho, a pessoa não gosta muito. Então, a sabedoria, irmãos, ela tem essa questão com ela. Às vezes as pessoas desprezam a sabedoria. E o exemplo que o escritor dá aqui, é que ele diz assim, olha, eu vi uma coisa. Olha bem, que ele era muito sábio, né? Cheio do Espírito Santo de Deus, sabedoria. Ele falou, olha, eu vi uma coisa.
é que tinha uma pequena cidade, que tinha poucos homens nessa cidade. Aí veio contra esta cidade, que era pequena, com poucos homens, um exército muito grande, um rei poderoso, com muito equipamento de guerra, cercou aquela cidade. Porém, naquela cidade, tinha um sábio, mas o sábio era pobre. Olha que linda a palavra, era pobre. E aquele sábio pobre conseguiu livrar a cidade daquele exército poderoso, daquele grande rei que veio atacar. Porém, diz o versículo 15, contudo, ninguém mais se lembrou daquele pobre homem sábio que salvou a cidade, né? E isso ele está dizendo para nós assim, então eu disse, é melhor a sabedoria do que a força, porque aquele pobre homem era sábio, livrou a cidade inteira de uma guerra, mas a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Está vendo, queridos? Está aqui dizendo, a sabedoria, tem mais poder do que a força de um exército. Porém, irmãos, as pessoas preferem a tolice. Mesmo aquele rei tendo libertado, mesmo aquele homem pobre, sábio, ter libertado a cidade daquele rei, está dizendo aqui que o povo esqueceu e as palavras daquele sábio homem foram desprezadas. E a gente vê isso no dia a dia, irmãos, tá? Vez por outra, a gente sabe o que tem que fazer e a gente não faz. Não é assim? Vamos pegar um exemplo atualíssimo. Vamos pegar um exemplo de Patinga dos últimos dias. Vocês viram o que a ventania e a chuva fez na nossa região? Não é? Irmãos, tivemos ventania de 120 km por hora aqui em Patinga anteontem. Deixa eu ver. Foi ontem, anteontem? Acho que foi anteontem, eu não me lembro bem. O que aconteceu? Eu fui lá na minha casa para verificar as coisas do lado de fora e vi um vento como eu nunca vi. Sabe aquele vento que passa assoviando? E eu imaginei, fez estrago. Os outdoors de lá, o Tijolo deve ter visto, do lado esquerdo, caiu tudo. A árvore contorceu, árvore alta, uma ventania terrível. E as ruas outra vez super inundadas. Mas você viu, irmão, ninguém gosta de ouvir. Mas na verdade, você já viu o tanto de lixo que eles jogam nas ruas e nas calçadas? Depois entope tudo e enche as casas. E a pobre prefeitura vai lá, está lavando e Patinga tudo para esse lado de Canaãzinho, e eu fico com dó. Por que eu fico com dó? Porque o povo faz isso. O povo faz. Mas eles não gostam de ouvir uma palavra sábia, né? Aí vai para o rádio, vai para a televisão e fala que não joga lixo, não faz misericórdia, mas o lixo está lá. O povo está vendo que o lixo está voltando para casa, né? Você sabe que a terra dá de volta aquilo que você joga, né? Você joga o lixo e vai para dentro da sua casa um dia da inundação. Porém, irmãos, é um bom exemplo de que a sabedoria nos fala, mas a gente não quer dar ouvido a ela. Isso só para falar de cidade pequena como nós e inundação. Isso para não falar que o clima na terra inteira está mudando, porque o homem está descontroladamente desmatando, poluindo e não repõe as coisas que tira da natureza. Tá bom? Lá na minha terrinha onde eu nasci, vivi pouco tempo lá, mas eu cheguei lá algumas vezes e vi Ribeirão Alto, cheio de água, aquele inundado. Irmão, a última vez que eu voltei lá, corri um fiozinho de água naquele corte que cortava lá o nosso tapinuã da vida lá, ó. O homem está tirando tudo, mas a sabedoria ninguém quer ouvir. A gente prefere ouvir a palavra do tolo. Bem, seguindo, né, irmãos? Vamos lá para o capítulo 10. O capítulo 10, ele é bem repetitivo, tá, irmãos? Eu não sei se vocês notaram, ele é bem repetitivo e ele vai traçar um contraste entre a sabedoria e a insensatez. O tempo todo ele vai fazer esse contraste. O que acontece com a sabedoria? O que acontece com a insensatez? Começa dizendo assim, olha, assim como a mosca morta faz com que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e da honra. Olha que coisa terrível, um pouquinho de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Ou seja, pode ter aí uma pessoa cheia de sabedoria e de honra, mas o insensato pesa mais do que ele, sempre se destaca. Será por quê, irmãos, que a sabedoria, nesses termos, perde para a insensatez e para a tolice? Porque a sabedoria, irmãos, ela vem de Deus. A sabedoria sempre vai nos conduzir para o caminho da retidão, daquilo que é justo, daquilo que glorifica a Deus. E vamos ser sinceros, existe neste mundo alguém que queira mais as coisas de Deus do que as do mundo? São poucos, irmãos.
São poucos que têm ouvidos para a voz de Deus. Então, por isso que a sensatez, ela pesa mais do que a sabedoria, do que a honra. As pessoas preferem a insensatez. Preferem aquilo que é mais gostoso ao paladar. Preferem mais aquilo que é bom para a vida dele aqui no dia a dia, do que a vida eterna. Estamos falando de vida com Deus, de morrer e viver com o Senhor. As pessoas não querem pensar no amanhã, não querem pensar na vida eterna, elas querem pensar na vida hoje. Então, a insensatez, ela pesa. Então aqui você vai ver esse contraste o tempo todo, sabe? O versículo 2 vai falar: o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo se inclina para a esquerda. Tá vendo? Ó, vai sempre traçando esse contraste entre a sabedoria e a insensatez. E vai seguindo, verso 6: o tolo posto em grandes alturas, mas o rico assentado em lugar baixo, os servos a cavalo e os príncipes andando a pé. Então vai traçando esse contraste, né? O 14: o tolo multiplica as palavras, ninguém sabe o que será, quem lhe fará saber o que acontecerá depois dele? Vai falar assim: o trabalho do tolo fatiga e não sabe como ir à cidade. E vai traçando o tempo todo, irmãos, esta diferença e esse contraste entre sabedoria e insensatez. Porém, vai abordar temas também, como a influência da sabedoria na vida do dia a dia e a necessidade de prudência em ações e em palavras. Então esse capítulo 10 está cheio disso. Mostra o caminho da insensatez, o caminho da sabedoria. E vai falar a importância da influência da sabedoria no dia a dia, em cada atitude nossa, em cada ação, e a necessidade de prudência. Prudência, você vê muito a falta de prudência quando você vê um acidente, né? Vamos falar assim, sempre quando você vê um acidente, e é incrível, tá, irmãos? Eu vi uma frase há muitos anos atrás que diz assim: acidente não acontece, ele é provocado. Então, assim, tipo assim, ninguém pode dizer: aconteceu um acidente. Não aconteceu não, foi provocado. Geralmente é assim, né? E então a gente vê cada acidente que você não consegue explicar. Assim, não dá para entender por quê. Hoje mesmo, pela manhã, quem passou na BR ali deve ter visto um carro preto caído na beirada daquela lagoa. Eu fiquei pensando, como esse carro foi cair ali? Não tinha nem marca de pneu no chão, no asfalto. Fiquei pensando, será que passou mal? Ou será que está no celular? Porque desse trecho aqui para lá, eu fujo de certos carros. Não sei se o João já notou isso. Nosso trechinho é esse: para a gente chegar na nossa casa, a gente tem que ir para a BR. Irmão, tem hora que eu estou dirigindo, eu vejo o cara na minha frente, ele vai cá do outro lado, ele vai para lá, eu falo: ou está bêbado ou está com o celular. E quando eu posso passar perto, eu vejo, sabe como é que está? No celular. 90% das vezes que eu vejo um carro, irmãos, vai lá, vem cá. Teve um que eu vi quase caiu na canaleta. Nas duas eu sei, ou o cara está drogado, bêbado, ou ele está com o celular. E geralmente ele está com o celular. Tem vezes que eles vão devagarinho, os carros tudo vão embora, e o cara vai de 10, vai estar no celular. E quando eu tenho chance de passar, eu falo assim: eu pode olhar no celular. O cara pega um celular, dirigindo, já era, irmãos. Quando eu pego o celular, eu apago tudo que está ao redor, sabia? Quando eu estou com o celular, eu desligo do mundo. Imagina eu dirigindo, pegar o celular, eu desligo do mundo. Então, irmãos, olha, vai falar da prudência. Então você vê muita imprudência no trânsito. Mas a imprudência, às vezes, a gente aplica ela na própria vida. Às vezes a gente entra como fiador de alguém, às vezes você avaliza alguém, às vezes você dá o teu nome por alguém, às vezes você é imprudente porque você deposita confiança em pessoas. Irmão, nunca confie nas pessoas como você deve confiar em Deus. Mas tem gente que confia no outro para valer. Não faça isso. Eu usava uma frase aqui em Patinha, aqui na igreja, e vou usar ela hoje. De vez em quando eu falava para os irmãos aqui que eu, pastor Edgar, não confio nem na minha própria sombra. Vocês já me ouviram falar isso aqui? Eu não confio nem na minha própria sombra. Eu olho para ver se ela está ali. Será que ela está ali mesmo? O que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que o ser humano, irmãos, não pode ser confiável nesse ponto. Não é que você não deve confiar em ninguém, não. Confie, mas confie sempre desconfiando. Como? É falível,
é humano, só Deus é que é digno de toda confiança. Amém, queridos? Não existe melhor amigo do que o Senhor. Então no Senhor eu posso confiar, mas no meu colega de trabalho, no meu esposo, na minha esposa, no meu filho, na minha filha, no meu pastor, na minha pastora, eu posso confiar, mas sempre desconfia, deixa uma margem ali, aquela margem que Deus deixou, porque Deus não me fez Deus, e Deus não te fez Deus também não, Deus te fez só homem e mulher. Então essa margem de humanidade é que você tem que deixar. Então você vai confiar, mas vai pensar, não é Deus, é falho, é falha. E se falhar, você vai estar tranquilo, em paz, você não vai decepcionar, porque você vai pensar assim, não, é possível falhar, e falhou, então está dentro do limite. Porque o próprio Deus, irmãos, quando nos olha, Ele vê homem e vê mulher. Se Deus olhasse para mim e visse Deus, visse Ele, eu estava roubado. Eu teria que ser uma pessoa que eu jamais serei, porque Ele nos fez homens. Nós somos menores do que Deus. Amém, queridos? Está claro isso, não está? Nós somos menores do que Deus. O que nos faz viver uma vida digna aqui, irmãos, é a presença de Deus em nós. É a misericórdia de Deus, amém, queridos? É a graça do Senhor. É Ele segurando e não nós segurando. Né? Amém, queridos? É a gente levantando a mão e Ele agarrando, e nós pedindo, não solta, Deus. Se o Senhor soltar, vou fazer coisa errada. Se o Senhor soltar, vai dar errado. Então assim, é essa prudência que a gente tem que andar com ela. Aí você vai aplicar isso na sua vida, vai viver mais seguro, mais em segurança, vai ter mais segurança em você mesmo, porque você vai pensar assim, eu não posso se Deus não estiver comigo, não é? Você vai fazer uma viagem a trabalho, eu não dou conta se Deus não for comigo, né? Você vai fazer uma viagem a passeio, eu não posso, se Deus não for comigo vai dar errado. Aí você vai sentindo que isso aqui é prudência, isso aqui é sabedoria, ao passo que o tolo e a tola vai achar que pode, não, eu posso, eu dou conta, eu já estou firme, estou preparado. E essa ideia nossa de que estamos firmes e que estamos preparados é o que derruba muita gente. Agora o fato da gente ser prudente é que nos vai fazer tomar cuidado, né, irmãos? Né? Você vê, um bom exemplo, eu não conheço uma viva alma, eu não conheço, que vê uma cobra, né, uma jararaca, um escorpião, e vai lá fazer gracinha. Eu não conheço uma viva alma. Já vi na internet lá, os caras lá, né? O cara sempre, se é normal, você está no seu nível de normalidade, você vai ver aquilo, você já vai, pá, você conhece a cobra, né? Opa, aquilo ali é jararaca, eu já conheço. Lá onde eu moro tem muita, né? Então aquela é jararaca, aquilo ali é a falsa coral, já sei até como é que é a verdadeira e a falsa. Irmão, eu já vou ter com mais prudência, mas cuidado, eu vejo um escorpião, oh meu filho, vejo um escorpião que é a distância dele, eu não quero perder ele de vista, porque eu não quero aquele escorpião vivo rondando na minha casa, ele não é bem-vindo, né? Então você vê que isso é prudência. Então a gente conduzindo uma vida assim nos relacionamentos, trabalho, em casa, em qualquer lugar, né, em todas as nossas atitudes, se a gente começa a agir com sabedoria e com prudência, a gente vai tomando mais cuidado e vai vendo que o outro é humano. Às vezes, irmãos, é preciso a graça de Deus para você falar não para uma pessoa. É muito difícil falar não, concorda comigo, irmãos? É muito difícil. Mas a prudência, a sabedoria, às vezes vai te ensinar não, fala não, não faz isso não, diga não, e você vai buscar a graça de Deus. Por isso que eu digo, é Deus segurando a mão, porque a gente não dá conta. Amém, queridos? Vamos seguir isso para a gente concluir. Né? O capítulo 9 vai salientar a igualdade do destino de todos, ou seja, o túmulo nos espera, todo mundo vai para o mesmo lugar, rico, pobre, não faz diferença. Então vai salientar essa igualdade do que nos espera e vai encorajar a gente a viver plenamente a vida, realizando boas ações, né? Ele vai levar para esse lado, ó, o que nos espera é igual para todos, então é melhor a gente viver uma vida plena aqui e fazendo coisas certas, coisas corretas, boas ações. E os dois textos, né, o 9 e o 10, eles vão falar da imprevisibilidade da vida, ou seja, a vida não tem como você prever com certeza o que vai acontecer amanhã ou daqui a um ano. Por que que não tem? Porque o teu futuro está nas mãos de Deus. O que pode acontecer é que você pode viver lá aos pés do Senhor Deus, numa vida de comunhão, de oração, e Ele te falar que vai acontecer amanhã. Amém, queridos? Deus fala, Deus revela.
Ou quantas pessoas Deus revelou que ia morrer, quantas pessoas Deus revelou que ia ter uma dificuldade. Eu conheço várias. Então, mas que todo ser humano sabe o que vai acontecer, não sabe não. Nós não sabemos, mas se a gente ficar aos pés do Senhor, a gente pode saber, Ele pode nos dar as dicas, nos dar as informações. Então esses 2 capítulos vai falar isso, olha, a vida é muito imprevisível, né? E vai falar da necessidade de confiar em Deus para receber de Deus orientações. Amém, igreja? Deus nos prepara, Deus nos avisa, né, irmãos? Deus fala conosco, Deus levanta pessoas para nos falar, Deus nos fala através de sonhos, nos fala através da palavra. Deus nos fala, irmãos, às vezes Ele fala lá no fundo do coração, e quando te acontece, você fala assim, nossa, mas eu sentia que isso ia acontecer. É Deus nos preparando, nos conduzindo, só a gente ficar na presença do Senhor, irmãos, e buscando dEle a graça e a orientação. Tudo isso diante da incerteza do futuro. Amém, queridos? Da incerteza do futuro. E a gente precisa muito, muito, muito da graça de Deus no presente, porque o futuro é muito incerto. Eu quero estar com Deus no presente e quero estar com Deus no futuro, crendo que se Deus estiver comigo, não vai haver futuro ruim, vai haver futuro bom, porque não importa o que aconteça, se Deus está conosco, nós estamos muito bem. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Assim nós encerramos o capítulo 9 e o 10. E o desafio é você estudar o 11 e o 12, e semana que vem a gente está junto aqui, se Deus quiser, se Deus nos tiver isso para o nosso futuro, amém, queridos? E nós vamos então concluir o livro. Se Deus quiser, vamos concluir toda a Bíblia em 2026. Vamos orar, irmãos? Então, Deus, eu te agradeço imensamente pela oportunidade, Senhor, de estudar a Tua Palavra e de aprender com o Senhor, aprender com a Palavra. Eu te agradeço imensamente, porque o Senhor sempre nos orienta a buscar sabedoria em Ti, ó Deus. Dá-nos graça, ajuda-nos a agir com sabedoria e com prudência, dia a dia, em todos os nossos caminhos. Desde já, peço que o Senhor abençoe cada vida que aqui está, cada família, nos leve em paz, e o Senhor nos dê a oportunidade de viver, ó Deus, aquilo que nós acabamos de aprender. Obrigado, toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome. Eu te agradeço mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.